Vamos dar uma olhada lá no mapa. Então agora nós temos o nosso mapa sem aqueles pontos discrepantes. Eu vou diminuir o tamanho dos pontos para a gente visualizar a trajetória da colhedora. Então cliquem aqui no ponto, né? A visualização está ruim, mas ele selecionou aqui os pontos. Eu vou clicar com o direito e formatar série de dados. Venho aqui em opções do marcador, interno, vou mudar o meu para uma bolinha e diminuo o tamanho dele, ok? Então agora eu tenho aqui minha trajetória. Feito isso, pessoal, vamos dar uma olhada aonde estão os pontos com produtividade zero. Provavelmente esses pontos são discrepantes, ok? Como eu faço isso? Então vamos selecionar a planilha toda novamente, classificar e filtrar, personalizar classificação e vamos selecionar a produtividade do menor para o maior, ok? Então agora eu tenho produtividade zero e até o ponto que eu começo a ter alguma coisa de produtividade. Como é que eu faço para mostrar esses pontos lá no meu mapa? Então eu não posso selecionar a produtividade, lá é um gráfico de dispersão. Então eu tenho que selecionar o X e o Y que representam os pontos de produtividade zero. Então vamos colocar esses pontos nesse mesmo gráfico. Eu vou tirar essas linhas aqui, então é só clicar em cima da linha e um delete, ele apaga. E agora, nesse mapa, né, nesse gráfico de dispersão, vou clicar com o direito e vou em selecionar dados. Na seleção de dados eu vou adicionar uma nova série. Então essa nova série ela vai se chamar pontos nulos ou zero. Eu vou colocar aqui zero. Então agora eu tenho que selecionar os valores de x e os valores de y da série. Clico aqui em valores de x nesse botãozinho e vou lá na minha planilha escolher os valores. Então aqui eu tenho que selecionar todos os valores de x correspondentes à produtividade zero. Então vamos lá. Eu estou rolando aqui até achar a transição. Ok. Então está aqui. Vou clicar nesse valor e vou selecionar todos esses valores. Então Ctrl Shift setinha para cima. Solto o Ctrl, mantenho o Shift pressionado e setinha para baixo. Então estou selecionando só os valores aonde a produtividade, só os valores de x ou longitude aonde a produtividade foi zero. Agora de y a mesma coisa. Clico lá no botão, vou na minha planilha, acho a transição, clico nos valores de y, Ctrl Shift setinha para cima. Solto o Ctrl, setinha para baixo e OK. Dou um OK aqui. Um OK também aqui. E aí ele vai me mostrar aonde eu tenho a produtividade zero. E é óbvio que são áreas de manobras, né? Ou alguma limpeza de máquina no meio do talhão. Então, sem nenhum problema, eu posso eliminar esses pontos nulos. Agora vamos colocar aqui no mapa também os pontos com produtividades acima de 5.000, né, que eu verifiquei nesse gráfico de colunas. Esse gráfico de colunas ele se modificou porque nós classificamos agora a produtividade do menor para o maior. Então ele também classificou aqui essa produtividade, ela ficou classificada. Então, como eu disse, se nós pegarmos aqui perto dos 5.000, nós temos poucos dados, né, e provavelmente eles são discrepantes. Então eu vou selecionar eles. Para selecionar esses dados da mesma forma, eu vou clicar aqui com o direito, selecionar dados
e vou adicionar uma nova série. E vou colocar aqui elevados, valores elevados, ok? Vamos selecionar os valores de X da série, então clico nesse botão, vou lá na minha planilha e agora lá no final, então Ctrl setinha para baixo para ir no final, e vou selecionar todos os valores de X que estão abaixo de 5.000, ou desculpa, acima de 5.000, então até aqui, ok? Aqui eu já tenho 4.900. E vou fazer a mesma coisa para o Y. Então vou lá no final e vou selecionar todos os meus dados acima de 5.000. Clico, dou um OK. OK novamente. Então agora eu tenho em verde todos os meus pontos altos, que também se encontram em áreas de manobra. Então aqui, pessoal, eu já tenho uma visão, né, dos meus dados e uma ideia da onde os pontos discrepantes eles se encontram. Eu vou remover esses pontos discrepantes e é óbvio que o Excel ele não atualiza automaticamente o gráfico, então após a remoção essa série de dados que eu escolhi ela não vai existir mais, né? Então para cada série ou para cada intervalo que eu queira visualizar aqui eu tenho que gerar esse meu gráfico novamente, tá? Esse seria um empecilho, porém se o software, se o SIG que eu utilizo, ele não tem a possibilidade ou ele não tem ferramentas para análise de dados, eu preciso utilizar um software que eu consiga analisar esses dados. E para que a gente não retire os nossos dados daqui, coloque num SIG, visualize isso aí espacialmente, retorne para o Excel, para qualquer outro software, faça a remoção dos dados discrepantes, visualize novamente num SIG, quer dizer, importando e exportando dados. Então esse trabalho maior no Excel vale a pena porque aí a gente consegue fazer tudo aqui dentro mesmo. Tá? Lembrando que o Excel não tem essa finalidade, né? Ele não tem ferramentas para a gente trabalhar com dados espaciais, ok? Então só para a gente finalizar e verificar como ficaram esses dados, eu vou remover os dados que eu julgo discrepantes. É óbvio que tem que, após essa primeira remoção, executar outras análises aqui ou verificar se esses pontos com produtividades de 300, 400 eles também se encontram em borda, e aí refazer o gráfico lá novamente. Mas um primeiro passo eu vou remover então essas produtividades que estão como zero. Tá? Então selecionei todas as linhas onde a produtividade está zero, clico com o direito, excluir. E agora eu vou lá para o final e vou selecionar todas as linhas com produtividades acima de 5.000. Vou deletar. Então agora eu tenho aqui a máxima 4.900 e a mínima 276. Se nós olharmos o mapa, então ele vai dar um erro, porque aquilo que eu disse, as nossas séries foram apagadas, né? Então eu vou clicar com o direito, selecionar dados e vou eliminar a série 0, ok? Porque ela não existe mais. Ele está buscando lá na planilha e ela não foi apagada. E vou remover a série elevados também. Ok? Então a partir desse mapa base, ou desse gráfico, né, a gente pode agora colocar novas séries e escolher os intervalos que nós queremos visualizar nesse gráfico.
Feito isso, pessoal, eu vou então analisar de novo a produtividade. Então, Ctrl Shift, setinha para baixo, venho em dados, análise de dados, estatística descritiva, OK. Em vez de colocar numa nova planilha, eu vou colocar naquela planilha que nós já criamos, né? Então, vou selecionar aqui aonde eu quero colocar, venho aqui na planilha estatística produtividade, clico aqui, dou um OK. Então ele vai inserir. Posso apagar essa primeira coluna porque ela é idêntica a essa, né? E aí eu tenho agora os dados de produtividade já limpos, né? Ou uma primeira limpeza. E provavelmente nós temos mais discrepantes aqui, nós temos que olhar isso. Então, se nós observarmos aqui, a mediana e a média já estão próximas, né? O meu desvio padrão ele diminuiu, e aí o mínimo e o máximo em relação aos dados que nós apagamos, ok? Então agora é só verificar intervalos que vocês julguem discrepantes, verificar se eles se encontram nas bordas, locais de manobra, se há regiões onde nós temos dados altos, né, ou baixos. Se eles estão agrupados, significa que essa região provavelmente os dados não são discrepantes nessa região, e sim é uma região de alta produtividade ou de baixa produtividade. Então, a estatística é uma ferramenta, não é por aqui que nós vamos eliminar os dados. O mapa é uma visualização, né, espacial dessa área, nos ajuda muito para poder decidir se nós vamos eliminar ou não os dados. Esse gráfico de colunas eu gosto de trabalhar com ele, né, dá também um suporte aqui para a remoção dos dados. Então, ferramentas nós temos à disposição. O Excel você consegue trabalhar com todas as ferramentas dele. Então, usem aquilo que vocês acharem conveniente para explorar esses dados. E no caso de produtividade, a gente pode eliminar, se a gente estiver com dúvida de alguns dados, na dúvida elimine, porque a quantidade de pontos é muito grande. Tá? Já em amostragens que a densidade não é alta, então nós temos poucos pontos, sempre que houver dúvida se o dado é discrepante ou não, mantenha esse dado, porque a informação já é escassa, e se nós começarmos a eliminar muitos desses dados, nós vamos perder informação.